STF, o plenário da Corte decidiu nesta quinta que, de agora em diante, os votos proferidos por ministros aposentados em julgamento no plenário virtual serão mantidos, caso as discussões sejam reiniciadas nas sessões presenciais, o que ocorre quando algum ministro pede o chamado destaque. Até então, quando os julgamentos no plenário virtual eram reiniciados no físico, os votos de todos os ministros deveriam ser proferidos novamente. Se algum magistrado se aposentasse nesse período, o voto era desconsiderado e o novo ministro votaria em seu lugar, com a possibilidade de se posicionar de forma contrária ao seu antecessor. Agora, os votos dos magistrados aposentados continuarão valendo e os novos ministros não poderão votar nesses casos. Na prática, a medida cria uma barreira para os ministros Nunes Marques e André Mendonça em alguns julgamentos. Vale lembrar que no ano passado, o então ministro Marco Aurélio Mello pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, que seus votos proferidos em julgamentos no plenário virtual fossem mantidos. O decano chegou a apresentar uma lista com os casos em que gostaria que seus votos continuassem a ser contabilizados, porém o pedido foi rejeitado por Fux. E Augusto, o que nos diz da discussão e também dessa mudança de regras lá no Supremo? Olha, é coerente esse tipo de comportamento, porque assim agem as ditaduras. É isso que está se consolidando no Supremo Tribunal Federal. Desde 2012, quando houve o julgamento do Mensalão, o Supremo saiu das páginas aí que tratam de assuntos jurídicos, dos sites que tratam de assuntos jurídicos, para se deslocar em direção à seção política, à editoria política, onde permanece. E nos obriga a falar sobre a sigla, o STF, todos os dias. Isso aí se agravou, mas já tem 10 anos. 10 anos que o Supremo saiu da casinha ali para começar a incomodar os brasileiros. Primeiro, o Supremo proibiu, a maioria que controla o Supremo proibiu os brasileiros comuns de discordarem de qualquer coisa. E os próprios, depois proibiu os deputados de divergirem. Isso aí virou crime. Agora, isso se deu em consequência de sucessivas capitulações. Tá? Houve a Carmen Lúcia, que se rendeu à bancada controlada pelo Gilmar Mendes. Houve a capitulação do Luiz Fux, que prometia dar um jeito na disfarçatez dessa maioria. Houve a rendição dos advogados, em sua grande maioria, e do Ministério Público. Então, o que é que está acontecendo? Agora, o Supremo Tribunal Federal, a maioria, o grupo dos 9, ele quer impedir que os próprios ministros, os 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro. Isso aí é um anátema. Só que eles foram nomeados pela Dilma, que perdeu o emprego, por ter cometido irregularidades e pela incompetência, e nomeados pelo Lula. A maioria que o Lula é um ladrão. Outros 2 foram nomeados, o Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique. Quem mais? Sobrou algum? Não, me lembro agora. Sei que 7 foram pelos governos do PT, exato, é isso. E sobram esses 2 que agora são considerados dissidentes, porque as ditaduras não admitem a divergência ou a oposição. Isso é um completo absurdo e que os 2 ministros continuem a votar como acham correto, porque eles estão examinando os autos, eles estão argumentando. E o voto dos demais é um voto em grupo. É um voto em grupo. Barroso, que dizia que o Gilmar era um homem, um caráter horrível, o senhor é horrível, Vossa Excelência, é horrível, agora obedece ao Gilmar. É um grupo unido que controla esse partido de oposição e que, em vez de apresentar, são decisões tão previsíveis que eles poderiam dispensar-nos de ouvir as bobagens que falam. Nomeiem como porta-voz o Alexandre de Moraes e ele diz o que o Supremo quer. Agora, o lugar do Supremo é site que trata de assuntos jurídicos. O papel do Supremo é proteger a Constituição. Eles não tiveram um único voto, além do voto do presidente que os indicou,
para tentarem mandar no Brasil. É ditadura do Supremo, sim. E isso o brasileiro não pode tolerar. E não vai. Você, Zé, 1 minuto e meio. Olha, hoje eu trouxe aqui no Jornal de Brasília, né, que é um novo noticioso aqui da Jovem Pan muito importante, a grande articulação no Congresso Nacional que tenta exatamente tirar do Supremo Tribunal Federal este ímpeto invasor que acaba ultrapassando os outros poderes. Então, existem mais de 20 emendas nesse sentido. Uma delas, do deputado Domingos Neto, né, que era o seguinte, que depois de algum projeto aprovado pelo Congresso e considerado inconstitucional pelo Supremo, que o projeto voltaria para a decisão do Congresso Nacional. O deputado Felipe Rigoni tem uma emenda à Constituição que diz o seguinte: quando o Supremo decidir sobre uma inconstitucionalidade de lei aprovada no Congresso Nacional, o Congresso teria o direito de fazer uma sustentação oral. Agora veja, o Congresso defendendo a própria votação. O argumento é muito bom. É de que um projeto de lei, para ser aprovado, ele tem que ser apresentado, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, todas as comissões permanentes que digam respeito ao assunto, passar pelo plenário da Câmara, depois todo o processo no Senado e sanção do presidente. Um ministro do Supremo assina a inconstitucionalidade e pronto. Contra toda a Câmara e todo o Senado e o presidente da República. Então, tem alguma coisa errada. Então, esse é o intuito. E diz o líder do governo, Eduardo Gomes, ele é líder do governo no Congresso Nacional, que é o seguinte, de que não há crise entre poderes, há crise entre pessoas. Ou seja, alguns ministros é que estão resistindo ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Augusto, você tem razão lá, o Supremo está dividido. E não é só entre os dois novos ministros e os outros, né? Existe também, mas entre eles. Tanto é assim que houve diálogo de ministros do Supremo com deputados e senadores, dizendo o seguinte: não precisa aprovar essas mudanças, porque nós vamos reunir aqui e decidir sobre essa história de invadir outro poder. E acabou que continuou a crise no Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Há um cerco, isolam os ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, né, o André Mendonça e Nunes Marques, em todos os sentidos. Veja como essa decisão do Supremo de desconsiderar os novos ministros em julgamentos antigos está errada. O regimento diz que a qualquer momento, um ministro pode mudar o seu voto. Então, o ministro deu um voto, alguém pediu vista, ou mesmo no final da sessão, ele pode dizer: olha, desconsidere esse voto, meu novo voto é esse. Se o ministro que sai deixa o gabinete e o outro herda, esse é o nome que eles usam, herda todos os poderes, inclusive de mudar o voto. Então, é uma coerência. E quando o Supremo diz que não pode mudar o voto, está dizendo para os dois novos ministros: olha, não aceitamos as suas mudanças, né? Eu acho que o Supremo é um órgão importantíssimo na democracia. Eu diria até insubstituível, né? E é preciso que o Supremo entenda exatamente a sua função. Não vou descer detalhes de qual ministro está dando voto assim ou assado, mas não pode continuar assim. Oi, Augusto. Eu só quero lembrar o seguinte: eles estão abolindo o contraditório. Qualquer juiz de verdade que faça isso tem que ser expulso da carreira. Eles, como não são juízes, né, de carreira, tem o Fux que deixou de ser na prática, eles não permitem o contraditório, e porque são advogados que viraram juízes por indicação de um presidente, repito, é isso. A gente já segue esse giro. Antes, mais um destaque que chega da Cúpula das Américas. Temos imagem aqui de um encontro, agora há pouco, lá na Cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Os dois se encontraram e conversaram nos bastidores, como a gente vê aí nessa imagem. Agora sim, Ana, sua análise sobre essa decisão do Supremo, que vai manter os votos dos ministros aposentados em julgamentos no plenário virtual. Temos 1 minuto e meio, Ana. Olha, Vitor, eu acho que o Zé, o Augusto, eles já falaram tudo sobre esse assunto. O problema é que no plenário virtual do STF, nós sabemos muito bem que a palavra celeridade no STF, ela não existe. Então, um ministro pode sentar ali,
proferir o seu voto e o outro pede vistas quando não quer que algum processo siga adiante e anos se passam, enfim. É o que o Augusto disse, é o caminho para matar o contraditório e para estabelecer aí o que Rui Barbosa tinha muito medo, a ditadura do judiciário. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto e meio. Olha, se tudo pode ser inventado a cada momento, não é o plenário virtual, já é o direito virtual. Chama o Celso de Mello para votar. Rasgue essa fantasia, já está rasgada, né? Chama o Celso de Mello, não, essa matéria aqui, ó, o Nunes Marques vai votar legal. Então, assim, Nunes, se você fica aí no banco de reserva, a gente prefere o voto do Celso de Mello. Aí a gente liga para ele dá o voto dele no plenário virtual, né? Não precisa manter o voto do aposentado. Chama o aposentado de volta, porque o ministro Marco Aurélio Mello pediu a manutenção do seu voto e não foi atendido. Aí a mesma premissa, né, a mesma matéria recebe um novo critério. Não, agora vale outra coisa. É isso, uma inventividade, né, fértil. E nesse ambiente, realmente, você sai do plenário virtual para o direito virtual. Daqui a pouco eles vão decidir que, não, esse assunto é novo, mas ele está conectado a um antigo que o aposentado tinha votado assim. Então, eles vão criar tudo. Estão criando tudo na cara da sociedade brasileira e a classe dos juízes está calada diante disso, diante dos desvios grosseiros, os advogados estão calados diante disso. E fica a corregedoria dos pingos nos is dizendo, olha, isso não está correto, a população está vendo, isso não pode acabar bem, né? De fato, é complicado. A gente tem que falar todo dia do STF por conta disso. Eles já mostraram a criatividade deles, eles não vão parar. O Rodrigo Pacheco, né, lá na presidência do Senado, diz que não convida ninguém, né? Se aparece, o Senado sai do seu sono, né, dessa hibernação eterna desse Senado horrendo atual, né? Aí aparecem alguns ali que dizem, não, a gente quer convidar humildemente o ministro para ele vir ao parlamento. O Rodrigo Pacheco diz, não pode convidar. Aí existe esse instituto, mas eu não quero. Aí é a imprensa que a gente chamava de imprensa. Vocês já viram alguma manchete questionando, colocando pelo menos um dado de controvérsia em alguma decisão desse bloco que virou o STF na velha imprensa? Não existe. Então é isso. É um acordo, é a velha imprensa, é o Pacheco, é o bloco de lá, eles vão decidir o que eles quiserem até que aconteça, sei lá o quê, né? Até que a sociedade brasileira, as instituições, as reservas morais, cadê elas, né? Acho que não tem mais. Enfim, tem que vir de algum lugar o contraponto a isso.